Olá, meu nome é Simone Alvarez e eu sou especialista em Direito Internacional, professora da pós-graduação à distância da Universidade Estácio de Sá, e hoje eu vou comentar a respeito das duas questões de Direito Internacional que caíram no exame de ordem da OAB, o 27º exame, e que contou com duas questões de direito internacional, uma referente ao direito dos tratados e outra referente à nova lei de imigração. A lei de imigração tem sido muito cobrada, já não é a primeira ou segunda vez que ela é cobrada, assim como o direito dos tratados, que é tema frequente nas provas da OAB. E dessa vez, a questão número 20, ela tratou a respeito exatamente da Convenção de Viena sobre direito dos tratados entre os Estados. Vamos lá. A primeira questão pedia para que você respondesse de acordo exclusivamente com a Convenção de Viena de 1969. Por que de 1969? Porque existe a Convenção de Viena de 1986, que trata sobre a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados entre Estado e organização internacional ou entre organizações internacionais. Já é pacífico que as organizações internacionais possuem personalidade jurídica própria e exatamente por isso ela tem possibilidade de firmar tratados por ela mesma, podendo inclusive haver um tratado entre organizações internacionais. Então a primeira questão, ela fala exatamente o seguinte, vou dar uma lida nela, que eu não decorei a questão inteira, palavra por palavra, então vou dar uma lida na questão. Aqui pede para falar sobre qual a alternativa correta em relação à Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Essa, inclusive, ela foi apenas promulgada no Brasil pelo decreto número 7.030 de 2009, e a letra A falava o seguinte: tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre estados ou organizações internacionais. A letra A está errada. Como eu falei, a Convenção de Viena de 1969 trata apenas das relações entre estados. Esperar a ambulância passar. Vídeo caseiro é isso. É ambulância passando, cachorro late, enfim, agora foi ambulância. E no caso, por que a letra A está errada? Porque ela está falando que realmente é verdade. Tratado significa qualquer acordo internacional por escrito entre Estados e organizações internacionais, mas como o foco foi a Convenção de Viena de 1969, no caso, segundo o artigo 1º, a linha A, apenas é o acordo firmado por escrito entre Estados, ponto. Porque a Convenção de Viena, que trata a respeito do tratado entre Estado e organização internacional, é a de 1986, não a de 69, por isso a letra A está errada. A letra B trata das reservas. O que diz a letra B? Os estados são soberanos para formular reservas independentemente do que dispõe o tratado. Isso significa que a letra B comenta o direito de reserva como se ele fosse absoluto, o que não é. A Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, ela traz em seu bojo, no seu artigo 19, as exceções às reservas, ou seja, nem todo tratado permite reserva. Para começar, o que o artigo 19 fala? O artigo 19 explica que é impassível de reserva o próprio tratado que proíbe reserva. O segundo ponto trata de tratados que permitem reservas sobre determinadas questões, em outras não. E o ponto 3 refere-se a tratados que, ainda que não estejam abarcados no ponto 1 e ponto 2 do artigo 19, são tratados que não permitem reserva, não são tratados, todos os tratados não permitem reservas que sejam contrárias ao próprio objeto e finalidade do tratado. É como se um país quisesse fazer
do Mercosul quisesse fazer uma reserva exatamente sobre um ponto que fala sobre a livre circulação de bens e mercadorias. Esse é o objetivo e finalidade do Mercosul, então não caberia uma reserva exatamente sobre esse ponto do tratado. Então, esse tipo também não cabe reserva. E a título de curiosidade, também não cabe reserva em tratados bilaterais. As reservas são exclusividade de tratados multilaterais e, inclusive, em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela já tem reconhecido que o caráter contratualista dos tratados não alcançam questões de direitos humanos. Inclusive, na questão dos direitos humanos, não cabe, inclusive, reciprocidade, porque quando se protege direitos humanos, não está se referindo à relação entre os estados, mas entre o Estado e o indivíduo. É isso que acontece. E a Corte Europeia de Direitos Humanos também se manifestou falando que ela é que pode verificar a validade da reserva. Se a reserva está muito vaga, está imprecisa ou impossível de determinar seu alcance, essa reserva inclusive pode ser afastada. Mas como a prova fala exatamente apenas sobre a Convenção de Viena de Direitos dos Tratados, o artigo 19 já afasta a letra B. A letra C é a questão correta, é a letra correta. O que diz a letra C? Um Estado não pode invocar seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em tratado internacional devidamente internalizado. E isso é algo que tem que ganhar, isso é o correto, é a letra do artigo 27 da Convenção de Viena. Para vocês terem ideia, uma vez assinado um tratado internacional, não pode vir o Estado depois invocar normas de direito interno, porque uma vez assinado o tratado, é obrigação do Estado não criar normas que sejam incompatíveis com o tratado, e as normas existentes no direito interno incompatíveis, elas são afastadas, porque o tratado internacional ele tem esse poder. Do contrário, o que ia acontecer? Qualquer Estado poderia descumprir o tratado da forma que lhe aprovesse, alegando questões de direito interno. E aí acabaria que os tratados não seriam cumpridos devidamente. Seria o afastamento do tratado de uma forma equivocada. Se o país quer afastar os efeitos de um tratado, que seja então pelo instrumento da denúncia, que é o instrumento correto para sair de um tratado, para descumprir. Apresente sua denúncia, mas jamais invocar normas de direito interno para descumprir o conteúdo de um tratado assinado. Isso não é correto. Então, a letra C é a questão correta. Já a letra D de dado, o que ela fala? Tratados que conflitem com normas imperativas de direito internacional geral, as JUSCOGENS, tem execução suspensa até que norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza o derrogue. Essa questão ela é respondida pelo artigo 53 da Convenção de Viena de Direito dos Tratados. O tratado que conflite com norma imperativa de direito internacional, ele não tem execução suspensa, ele é nulo. E ela não tem essa questão de uma norma posterior pode derrogar uma norma anterior de direito internacional geral. Normas JUSCOGENS são inderrogáveis, segundo o artigo 53. No máximo permite uma modificação por norma posterior, mas jamais serem derrogadas. Então a letra D está erradíssima. Já a próxima questão de direito internacional trata da nova lei de imigração e foi muito simples. Eu poderia até ficar floreando muito, mas sabe aquelas provas de raciocínio lógico matemático? Me pareceu tipo isso, porque ela deu a letra da lei. E foi muito lógico, não era uma questão nem um pouco difícil de acertar, mesmo que houvesse desconhecimento da lei de imigração. Qual era o enunciado? O enunciado era mais ou menos assim.
Ela pergunta sobre o acesso à educação pública no Brasil, e comentando o seguinte, que o estrangeiro teria acesso ao direito à saúde pública, o direito à educação pública, e traz exatamente a letra da lei, que era o seguinte: o estrangeiro no Brasil terá acesso ao sistema público de saúde e à educação, vedada a discriminação em razão de nacionalidade e condição migratória, ou seja, vedada a discriminação de nacionalidade e condição migratória. O que isso significa? Mais abertura impossível. Qualquer nacionalidade, qualquer condição migratória, ou seja, o ilegal, inclusive, teria direito ao acesso à saúde pública e à educação pública. Não comporta exceções. Então, seria muito simples responder essa questão. A letra A já começou com uma discriminação, com uma exceção. Que seria esse direito é assegurado a quem? Somente aos estrangeiros portadores de visto de estudante ou permanente. Ora, se a própria lei fala que é independente da condição migratória, então dispensa-se o visto. Pode ser visto de estudante, de turista, o que for, ilegal, e ele terá acesso à saúde e educação pública. Então aqui já corta a letra A. B. Todos os migrantes, exceto refugiados tratados por lei especial. A lei não trata disso. Não, ela não traz essa exceção. E o refugiado, isso aqui seria, digamos, uma outra condição migratória, no caso de refugiado. Como a própria lei não comporta exceção em relação à condição jurídica migratória, não cabe exceção ao refugiado. Ele também é abarcado nisso. Ele também pode ter acesso à saúde e à educação pública no Brasil. Letra C. Estrangeiros cujos países assegurem a reciprocidade dos brasileiros. Aqui já sai da exceção da condição migratória para a nacionalidade. A própria lei dispõe, ou melhor, a própria lei e a própria prova, porque isso estava na prova, que independentemente da nacionalidade e da condição jurídica migratória, esse estrangeiro terá direito à saúde e à educação. Se não comporta exceção de nacionalidade, logo não é necessário que o país da pessoa tenha reciprocidade com o Brasil. Independente de reciprocidade ou não, ele terá direito, o que afasta a letra C. E a letra D, por fim, é a correta, que fala: a quem é assegurado? A todos os migrantes, inclusive apátridas e refugiados. E eu gostei muito dessa questão porque a apatridia, ela é algo não tão mais desconhecido da nossa sociedade, mas algo muito pouco debatido, muito pouco falado, tanto que isso me despertou tanto interesse que em 2017 eu publiquei esse livro pela Multifoco, Apatridia, uma visão global sobre a ausência de nacionalidade. Não é um livro grande, ele é um livro relativamente fino. Eu publiquei pela Multifoco, porque eu achei que eu poderia tentar fazer a minha parte para levar um pouco mais de informações sobre a apatridia, algo que é praticamente não falado. Eu apenas vim a ouvir falar sobre a apatridia na minha pós-graduação em Direito Internacional. Na faculdade eu não ouvi. Então, a resposta correta é a letra D, porque aqui ela não comporta nenhuma discriminação a todos os migrantes, inclusive apátridas e refugiados. Gente, é isso. Essas duas questões da OAB estão perfeitas, impassíveis de recurso, não tenho o que discutir. Foram questões fáceis. E é isso, que vem o 28º exame de ordem. Boa sorte àqueles que irão fazer pela primeira vez o exame. Aquele que não conseguiu alcançar os 40 pontos, eu desejo toda boa sorte e que anulem uma ou duas questões. Aos que passaram, meus parabéns. Vamos então investir nessa segunda fase. Se eu pudesse dar uma sugestão a você, eu sugeria que faça um curso para a segunda fase,
Para a primeira fase, eu não, quando foi a minha vez, eu não fiz curso, mas para a segunda fase eu fiz e foi primordial para eu passar direto logo de primeira na OAB. Gente, um abraço, fiquem com Deus.